Cante como oração. Aleluia. Por toda a minha vida, eu quero ouvir vocês. Ó Senhor, te louvarei. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo, já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordens, tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Levante suas mãos e diga: não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra pura, escudo para o que nele crê. Só vocês. Não há ferrolho. Pode ser mais alto. Que fique a tua voz. Não há dor. Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois é cura, escudo para o que nele crê. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia!
não tem nada que resista. Não tem doença, não tem perseguição, não tem desânimo, não tem tribulação. Não tem. Ele é o nosso escudo. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Aleluia. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. É verdade. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Oh, a gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. De noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia.
Os dias não são. Se nós pensarmos que conseguimos fazer as coisas com a força do braço, a gente fica cansado. E a gente fica desanimado. E Ele é quem vai na nossa frente. Domingo a Adriana falou algo, uma palavra que o Senhor colocou no coração dela. Deus está na frente das nossas lutas, das nossas batalhas. Você não sabe. Ele está na frente. Está difícil? Ele está na frente. Está complicado? Ele está na frente. Não está dando nada certo? Ele está na frente. Creia. Você não está ouvindo a voz dele? Pode ser que você esteja falando demais. Concentre-se. A palavra do Senhor diz que nós precisamos estar aptos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós nos iramos, nós falamos o que não devemos e por último pensamos. Mas o Senhor, é o Senhor, o nosso grande general. Para o capeta partir para cima de você, ele vai ter que acertar primeiro o Senhor. Ele é o teu escudo. Ele é a tua fortaleza. É Ele que vai te animar. É Ele que vai te dar força para continuar. É Ele que vai te tirar do monturo. É Ele quem te tira de trás das malhadas. É Ele quem te chama. Ele te chama. Ele te chama. Oh! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. General, aleluia. Oh, sou recantando marabarabassúrias. Oh, aleluia. Erabalarabarabachórias, ribalararabaxê, rucantana marabarabassúrias. Oh, comece a falar com Ele, comece a falar com Ele, comece a contar para Ele o que está acontecendo, comece a contar, Ele quer te ouvir, Ele quer te ouvir. Sorabalarabarabachê, oh, erabalarabachundere canta, inamahachê. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Pode ser melhor. Então louve, mais alto, simplesmente. Essa é a tua resposta. Tá chorando, precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu.
das guerras, o céu é que tem que abrir. Aleluia! Fique esperto. Fique esperto. O Senhor está falando contigo. Quero convidar o irmão Cláudio para vir aqui. Graça e paz, igreja abençoada do Senhor. Quem aqui acredita em amor à primeira vista? Eu quero confessar a vocês que aconteceu comigo o primeiro dia que eu coloquei os pés naquela porta ali. Me apaixonei por esse lugar, me apaixonei por todos vocês. E quero dizer também que é uma honra, né? Poder compartilhar a palavra de oferta nessa noite. Eu quero dizer a vocês nessa noite que ofertar é um ato de amor. Ofertar é um ato de amor. Oferta aquele que ama. Todo mundo que ama, ele tem esse dom. Eu digo que é um dom porque as pessoas tentam, mas muitas das vezes não conseguem ofertar de coração. Amém? 2 Coríntios é um versículo bem batido, mas por que eu queria trazer ele para vocês? Porque junto a eles eu quero trazer algo que aconteceu na minha vida. Diz assim: cada um contribua conforme propôs o seu coração, não com tristeza ou com pesar, porque Deus ama quem dá com alegria. Queridos, então, se Deus ama aquele que dá com alegria, então aquele que não dá com alegria, que dá com tristeza, infelizmente é o contrário. Sim ou não? E eu passei por essas duas fases, de ofertar com tristeza e ofertar com amor. Quando eu estava ingressando na minha caminhada cristã, eu lembro como se fosse hoje, uma quarta-feira, uma célula, né? Nós estávamos lá na hora de ofertar, eu batia a mão no bolso e eu era assim, a nota menor que eu tivesse no bolso era que eu ofertava. Eu ofertava mais por obrigação do que propriamente por amor. E nesse dia eu me lembro que eu tirei R$2 separadinho, na hora da oferta cheguei lá e coloquei no gasofilácio. Saímos com a do dever cumprido, né? Fui para casa. E às manhãs a gente tem o hábito de caminhar, né? Eu e minha esposa. Hoje ela caminha, hoje eu vou à academia. Mas ainda hoje temos essa vida saudável. E caminhando ali no skate park, no orvalho da madrugada, o dia amanhecendo, quando eu vou olhando, R$2 no mato assim. Eu falei, ô glória, tá vendo aí? Deus gostou, se agradou da minha oferta. Tanto é que me honrou de novo. Peguei os 2 contos, botei no bolso, saí feliz da vida. No meu coração, né, bobo, tolo, ele tinha se agradado. Mas aí, com o passar do tempo, eu descobri que não. Como foi que eu descobri? Nós estávamos na igreja e o pastor da igreja onde nós congregávamos, ele fez um levantamento de oferta para nós ajeitarmos o banheiro. Aí ele falou assim, cara, a gente precisa reformar nosso banheiro, tão feios, né? E eu vou ofertar R$150. Eu falei, opa, eu estou dentro dessa oferta de R$150. Numa terça-feira, como se fosse hoje. Quarta-feira de manhã cedo, quando eu abri a loja, aí chegou um ímpio, queridos, um ímpio, um amigo meu, chegou comigo com uma moto que na época valia 35 mil. 35 mil. Ele falou para mim assim, eu vim vender a minha moto para ti. Eu falei, você está de brincadeira? Eu nem tenho condições e nem tenho o intuito de fazer um investimento nesse valor. Ele falou, não, mas eu vou falar para ti uma coisa. Eu não quero que ela vale, eu quero 25 mil. Eu falei, cara, mas ainda assim eu não tenho. Ele falou, cara, eu quero vender a moto, tu não tem nada para comprar moto. Eu falei, cara, eu não tenho nada. Ele falou assim, 5 mil eu sei que você tem no bolso. Todo mundo que trabalha tem uma reserva. Se você me der 5 mil agora, o resto eu parcelo para você. Como? Do jeito que você quiser. Eu falei, Senhor, é brincadeira, né? Falei com a minha esposa, eu falei, amor, aconteceu isso, isso e isso. Ela falou, rapaz, eu não concordo. Eu falei, mas é investimento. Fui lá e fiz. Queridos, eu comprei a moto em menos de 24 horas depois. Uma moto de 35 mil por 25 mil, parcelado a perder de vista. Tempos depois, não fiquei muito tempo, consegui atingir aquele valor que ela valia. Foi quando Deus falou para mim, falou, ei, olha para mim, tu lembra dos R$2 que eu devolvi na moita? Tu precisavas mais do que eu te devolvi porque eu não me agradei. Aquele dinheiro tu me deste por obrigação e não por amor, mas ontem não. Ontem do fundo do teu coração tu me deste o que tu tinha de melhor.
e eu vou te abençoar com o que eu tenho de melhor. E é isso, queridos, que Deus tem para essa igreja. Eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo nós vamos estar ofertando de tamanha a quantidade aqui, que vai ser necessário que nós paremos de ofertar, porque não vamos ter o que fazer com tanto dinheiro. Amém, queridos? Temos o QR Code atrás aí de cada cadeira, você pode estar ofertando através disso. Eu quero que você tire de lado agora o que você tem de melhor, com o coração feliz mesmo, para que aconteça na sua vida aquilo que um dia aconteceu na minha. Eu quero declarar que isso vai acontecer na sua vida, se você vier com amor, entregar o que tem de melhor. Saia do seu lugar, venha até o gasofilácio, vamos ofertar ao Senhor. Oh, que tremenda graça, oh, que vale meu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Estenda sua mão para cá, querido, vamos agradecer e orar a Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, graça te damos nessa noite. Obrigado, Senhor, por cada família nesse lugar, por cada pessoa aqui, Pai. Eu peço em nome do Senhor Jesus, receba, Pai, essas ofertas, Pai, no teu altar e multiplique como a tua palavra diz, em 30, 60 e 100 vezes mais. Eu declaro em nome do Senhor Jesus uma igreja próspera. Eu declaro prosperidade sobre toda essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ser mais alto esse aplauso ao Senhor. Aleluia. Eu quero convidar aqui a irmã Andréia para ela estar orando pelas pessoas que estão doentes, né? Pelos irmãos que estão doentes. E o pastor não está aqui hoje porque o pastor está se recuperando, se recompondo. Ele está um pouquinho com a voz de trovão, então ele precisa estar bom para domingo estar pregando para nós, né? E a Andréia também, a Andréia e o Marcos vão estar orando pelos pedidos, por todos os pedidos. Amém? E eu também quero aproveitar e agradecer aos visitantes que estão aqui nessa noite, dizer que vocês são as pérolas que enfeitam essa casa. Muito obrigado pela presença de vocês. E como é que a gente fala? Essa casa é isso mesmo, essa casa é a sua casa, mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, a cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Senhor, pela igreja, Senhor, por cada família, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, fazer a obra, Senhor, tudo que eles desejam, Senhor, no seu coração, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos também, Senhor, por esses pedidos de oração. Tudo, Senhor, que está aqui, Senhor, que está escrito, que foi colocado, Senhor, por cada pedido, Senhor, nós oramos por tudo aquilo, Senhor, por tudo, Senhor, que foi pedido aqui, Senhor. O Senhor vem abençoar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento, Deus, clamar pela vida do nosso pastor. Espírito Santo de Deus, que a tua glória se estabeleça sobre a vida dele e restaure, ó Deus, por completo a sua saúde. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, amarra esse espírito imundo, ó Deus, que tem agido na vida das famílias, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, entra agora, Senhor, na vida da sogra do irmão Ronilson. Em nome de Jesus, ó Deus, que a estrutura daquela mulher, meu Pai, se torne inabalável esta enfermidade maligna, Senhor. Clamamos como igreja, meu Deus, traz a cura, Senhor, traz a cura, Deus, traz a cura sobre a vida de cada um. Eu clamo, ó Deus, pela cura da alma. Em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que entraram aqui nesta noite,
que estão em crise, meu Deus, se achando incapazes, se achando, ó Deus, que a sua vida não tem mais jeito. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, assim como o Senhor nos levantou como intercessores teus, eu clamo por essa vida agora, Deus. Entra nesse coração, Senhor, e move com o teu poder e com a tua glória. Quebranta esse coração, Senhor. Traz a cura na alma dessa mulher e desse homem. Traz a cura na alma dessa jovem, dessa criança. Meu Deus, em nome de Jesus, para que esse trauma, Senhor, não se torne um câncer na sua vida espiritual. Mas que nesta noite, ó Deus, a tua presença contagie essa igreja. Em nome de Jesus, que os céus se abram aqui neste lugar. Que teus anjos, ó Deus, passeiem em nosso meio. E que o mover da tua glória, Senhor, seja real. Nós te pedimos, ó Deus, e nós te damos graça. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso e maravilhoso. Dê uma salva de palma, querido, em nome de Jesus. Deixa eu te ajudar, bicha. Graça e paz. Pode sentar, irmãos. Que bom que você veio estar conosco hoje aqui, porque é tempo de perseverar. E Deus tem derramado sobre nossas famílias, individualmente, no coletivo, grandes coisas. Muitas famílias têm conquistado grandes coisas. E o objetivo maior de Deus é que todos sejam alcançados. Em nome de Jesus Cristo. É um tempo lindo. Há um desejo no coração. Ontem eu saí aqui 3 horas da manhã com o Robson para Rio Branco. E esse tempo foi um tempo que Deus preparou para a gente na ida e na volta. Não era possível a gente estar aqui. Nós chegamos de madrugada, nós viramos, trabalhamos 26 horas. Mas no meu coração, em nome de Jesus eu falo, é estar aqui nesse culto. Porque eu sei o quanto Deus, Ele tem feito na minha vida. O que Deus tem transformado o meu coração. O que Deus tem transformado o coração da minha esposa. O que Deus tem transformado a minha casa. Porque Deus nos uniu como comunidade por um propósito. O propósito de adorar a Deus. O propósito de receber dEle o melhor, porque Ele se alegra em dar. Jesus é tudo isso. Que nessa noite nós possamos receber essa palavra de Deus. Porque eu sei que vai ser com muita... Deus Ele vai usar com muito amor. Vai derramar uma porção com muito amor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, abra o coração. Esteja com o coração aquebrantado nessa noite para receber essa porção de Deus. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Como é bom a gente estar na presença do Senhor, na casa de Jesus. A vocês que estão nos visitando hoje, o que o irmão Cláudio falou, na questão de você entrar naquela porta e você sentir algo diferente, você sentir uma presença, um amor realmente genuíno e que nos invade, e que a gente sente e é palpável. Essa presença, esse amor é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o desejo do coração dele é estar no nosso meio. É ser o governo das nossas vidas e das nossas causas, principalmente como família. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho sentido uma presença, uma alegria, uma paz, um amor, uma harmonia, algo diferente da parte de Jesus no nosso meio.
em mim, na minha casa. Esse culto aqui não é simplesmente somente mais um culto de família. Mas é um tempo onde o Senhor realmente, Ele quer pegar nós, cada um de nós, como família, como casal, como esposo e como esposa, como pai, como mãe e como filho. O Senhor, de fato, Ele quer nos alinhar. Ele quer nos entregar a identidade que nós já adquirimos quando nós confessamos Jesus e recebemos Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas nós temos uma caminhada. E muitas das vezes nessa caminhada nós perdemos essa identidade. E na maioria das vezes nós deixamos de acreditar e de crer. E Jesus, Ele está restaurando isso em nós. Em nós. E é palpável isso. E como nós estamos nesse mês, o nosso tema é perseverança. E o Senhor, Ele tem falado conosco nesse mês inteiro. Ele tem nos moldado e Ele tem enxertado o nosso coração de esperança. E eu creio que hoje não vai ser diferente. E como o Osterno falou, abra seu coração. Deseje. Deseje Jesus. Deseje Jesus. O fato de você estar aqui é porque Ele quer derramar sobre você. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas. Eu gostaria de chamar essa família linda, que para nós é referência, é um exemplo de família sacerdotal. Irmão Oscar, Jaqueline e a irmã Helena. E eu creio que o Senhor vai usar tremendamente. Eu gostaria que vocês levantassem as mãos de vocês e vamos orar e apresentar a vida dessa família nas mãos do Senhor. Senhor, nós estamos aqui como vasos para receber da porção que o Senhor preparou para essa noite. E eu sei, Senhor, que o Senhor vai usar, Senhor, a tua filha, o teu filho. Eu creio que o Senhor já colocou no coração dele, Senhor, a porção para que seja derramado. E nós sejamos esses vasos, Senhor, para receber. Consagramos ao Senhor a vida do Oscar, a vida da Jaque e a vida da Helena. E obrigada, Senhor, por essa família linda, Pai. Use-o, Senhor, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso ao Espírito Santo. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Eu quero agradecer a irmã Neuda pelo convite. Não é porque eu mereço estar aqui, mas nós estamos sempre nos dispondo para auxiliar na obra de Deus. Amém? E eu estou tão feliz que cada culto que vai passando, a gente vai vendo que Deus tem acrescentado pessoas tão especiais para esse lugar, né? Pessoas com dons, com talentos que já estão assim prontos para serem usados, e isso é maravilhoso. E eu queria compartilhar nessa noite com vocês, não um texto apenas, alguns textos a respeito da palavra de Deus, que é o nosso fundamento de vida. Amém? E falando da palavra de Deus, tem dois textos bíblicos que têm falado muito ao meu coração. Eles não falam em si da perseverança, mas
Eu só quero chamar a uma responsabilidade, talvez trazer a sua memória, trazer a sua lembrança, o quão responsáveis nós como cristãos somos por manejar bem a palavra de Deus. O quão é necessário a gente voltar os nossos olhos para essa palavra mais do que nunca. Esses dias a gente escutou uma frase muito forte, o Oscar que compartilhou comigo, que falava assim: nunca os cristãos, né? Esse é um pastor cristão que falou isso, não foi um ímpio. Que nunca os cristãos cantaram tanto, mas nunca eles foram tão, até uma palavra mais pesada, tão analfabetos a respeito da palavra. E isso é para chamar a nossa atenção, porque nós não podemos transferir para o nosso pastor, para o nosso líder, uma responsabilidade que é minha e sua, que é manejar bem a palavra da verdade. Essa palavra que liberta, que é viva, que é poderosa, ela por si só se testifica. E esse versículo está lá no segundo livro de Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, se você quiser acompanhar. Esse versículo ficou sendo até então um dos meus preferidos, porque ele está estampado lá na nossa apostila do seminário, do CETEBAN. E é um dos meus preferidos e eu ainda não consegui decorar, eu sempre inverto a sequência dessa passagem. E ela diz assim, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E no 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, diz assim: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós precisamos estar preparados, porque constantemente nós somos mesmos instigados e muitas vezes as pessoas querem colocar a nossa crença em dúvida ou querem levantar muitos questionamentos. E a palavra vem nos trazer essa responsabilidade, nós como cristãos, em manejar bem, em aprender, em querer meditar na palavra de Deus, que é o alimento da nossa vida. E não é por tudo aquilo que nós conseguimos fazer na igreja, pelos ministérios. Se o nosso coração não estiver alicerçado, nós seremos levados, como a Bíblia diz, pelo vento de qualquer doutrina. E nós já somos cristãos maduros. Eu vou fazer aqui mais ou menos uns 3 levantamentos aqui, só para eu ter uma ideia de quanto tempo você está já perseverando na presença do Senhor, né? O nosso tema desses cultos, desse mês, tem sido tempo de perseverança. Então, eu vou perguntar aqui para a minha pastora: há quanto tempo você serve o Senhor, pastora? Isso é bem exato. Uau. Amém. Irmã Adriana, quantos anos você já serve ao Senhor? Amém. Irmão Gladstone. Irmã Missilene. Eu sei que, amém, amém. E eu sei que muito mais outros irmãos já têm uma longa caminhada perseverando na presença do Senhor. E você está aqui perseverando mais uma vez e mais um culto da família porque você crê. Você está perseverando em manter a sua família alicerçada na presença do Senhor. Amém? Então, glória a Deus pela sua vida. E a perseverança, ela está constantemente na vida do crente. Nós estamos falando aqui espiritualmente falando, mas a gente vai falar em outros aspectos também.
Mas na vida do crente em especial, o crente, ele é aquele que persevera. Por quê? Quando nós aceitamos o Senhor como Salvador da nossa vida, e a palavra do Senhor vai entrando dentro de nós e vai criando raízes, e o novo DNA que nós temos, né? Que o Senhor insere um novo DNA, nós como nova criatura. A palavra de Gênesis ao Apocalipse, ela é perseverança. Então nós não perseveramos por opção, é porque realmente nós temos um alvo a alcançar. A Bíblia diz que nós estamos como quem está numa corrida. E quem está numa corrida corre em direção a alguma coisa. Você está em direção ao alvo que é Jesus. Então eu quero convidar você nessa noite, assim como quando eu fiquei meditando e olhando para a palavra e vendo o quão maravilhosa ela é e o quão privilegiado nós somos de hoje vivermos em um tempo onde você pega uma palavra assim, uma Bíblia pronta em qualquer lugar, em qualquer livraria você encontra, mas nem sempre foi assim. E se você acha o seu tempo difícil de viver, de estar firme e perseverando, quanto mais os irmãos da igreja primitiva. Quanto mais. Então eu não queria falar de um personagem, assim, de alguém da Bíblia, porque temos muitos exemplos de perseverança. Temos muitos. Mas falar da perseverança da igreja como um todo. Da igreja como o corpo de Cristo. E ao passear aqui pelas Escrituras, a gente vai ver essas características, da perseverança nos homens e nas mulheres de Deus, que foram canais, para que a semente do Evangelho fosse propagada e chegasse até onde ela chegou. E então eu comecei a olhar, quando a gente começa realmente a olhar um pouco para a história da Bíblia, não só a questão espiritual a que ela está inserida, porque é a palavra de Deus. Mas quando a gente começa a olhar para os contextos históricos, a gente começa a confrontar as nossas atitudes hoje como cristãos, o nível de comprometimento que eu estou tendo, ou que a minha igreja tem, com o reino de Deus, com o Evangelho. Então é chegado o tempo, e a gente tem sentido isso, essa urgência, de sermos maduros mesmo espiritualmente, que não há tempo mais para a gente achar que a palavra de Deus é como se fosse algo que o Senhor preparou para que nossas feridas da nossa alma fossem curadas. Realmente elas são, porque a palavra de Deus tem poder para isso. Mas não é somente isso. Sabe, essa palavra, Jesus veio para nos reconciliarmos com o Senhor, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos fomos. Não há um justo sequer. Mas às vezes nós nos achamos justos. E quando nós começamos então a olhar a palavra e a olhar tudo que os nossos irmãos sofreram e passaram, a gente começa a fazer, então eu comecei a fazer uma análise, interior. E qual é o nível de comprometimento que eu tenho tido com a palavra, com a pregação da palavra? E nesse processo de perseverança que muitos cristãos passaram ou viveram, a gente tem uma questão muito, muito séria e muito importante que aconteceu ao longo, no início, na verdade, do cristianismo, que foi a perseguição da igreja.
E algo que a gente precisa ter assim bem claro na nossa mente, de quando começou, né, o cristianismo. Depois eu vou só dar uma pincelada em alguma coisa histórica, porque não é um estudo, né? É que dos discípulos até hoje não existe uma lacuna vazia. Não existe. Porque às vezes quando a gente está estudando a palavra, principalmente o Novo Testamento, às vezes nós somos levados a, principalmente ali quando termina o livro de Atos, mas enfim, quando a gente está estudando principalmente o Novo Testamento, a gente às vezes tem a tendência de como se tivesse terminado ali nos discípulos e pá, chegou essa era moderna aí que a gente vive hoje, com todas as facilidades e com a propagação do evangelho na velocidade que ele é, e com tantas igrejas, e com nós, com toda essa liberdade de ir e vir que nós temos como brasileiros, que ainda temos, né? Que ainda temos. Mas muitas coisas aconteceram aí durante todos esses séculos. Foi preciso perseverança. E o que é perseverar? Perseverança é o ato de quem persevera, persiste. É alguém que tem uma constância. Meu marido tem bastante isso no trabalho dele, que é militar, né? Então, ele já fez uns 3 ou 4 cursos aí que se o soldado, seja quem for, o militar, né, mulher ou homem, não tiver, assim, com o seu alvo bem estabelecido, não perseverar durante aqueles 40, 50 dias, como ele já ficou, onde há privação de comida, a privação de sono, há excesso de exercício físico, psicológico, né, está todo... Ele não iria concluir os cursos que ele queria fazer, né? Então, o militarismo tem muito isso aí. E muitas coisas vieram para tentar parar o crescimento da igreja do Senhor. Mas como ela é a igreja do Senhor, não houve tempo, não houve situação, adversidade que pudesse parar o crescimento dessa igreja que é vitoriosa, que é a igreja do Senhor. E aí, quando o irmão estava falando, quando ele entrou, né, aqui na igreja, que ele, né, se apaixonou pela igreja, aí na hora eu me lembrei do pastor Joaquim, que foi o pastor. Um dia, né, amor, a gente pode fazer, assim, pegar os irmãos mais antigos, sair pesquisando. O meu esposo tinha um grau de parentesco com o primeiro pastor dessa igreja, para a gente falar um pouco, porque também vem uma história de perseverança. A história do pastor Joaquim é linda. E ele perseverou. E a gente saiu de uma igrejinha, de um templo menor, pequenininho. Passamos por muitos momentos difíceis, mas aqui estamos com a graça de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque esta obra não é nossa. E o Senhor recolheu o pastor Joaquim para ele, preparou o pastor Codovil, depois preparou o pastor James, homens de Deus, perseverantes. O pastor James está ali perseverando naquela obra missionária junto aos ribeirinhos, que coisa linda. Já são muitos anos indo, andando dias e dias de barco, e está lá perseverando, porque ele sabe para que ele foi chamado, amém? E assim também como o nosso culto está relacionado à família, eu creio que se nós queremos ver, por exemplo, colhermos, né, vermos os frutos dos nossos filhos servindo ao Senhor, dos nossos filhos amando ao Senhor, nós precisaremos persistir no ensino da palavra. É uma insistência, é realmente o todo dia, sabe? A gente precisa inserir a palavra de Deus. Os nossos filhos precisam aprender a amar a palavra de Deus. Primeiro, porque ela é a revelação do próprio Deus. Segundo, porque ela é o fundamento da nossa vida. Sabe, nós não servimos a uma religião. É claro que o cristianismo se tornou, de um grupinho pequeno lá na Palestina, se tornou a maior religião do mundo, com seus mais de 3 bilhões
né, de fiéis aí. Mas não por isso, não porque servimos uma igreja local. Sabe por quê, queridos? Porque houve tempos na história em que as reuniões, elas tiveram que cessar. Não havia jeito de se encontrar para cultuar, porque a perseguição era tanta no meio dos cristãos, entre os cristãos. Então, por que eu digo isso? Porque haverão dias difíceis em que talvez nós seremos privados de estarmos aqui. E se nós não ensinarmos os nossos filhos, desde agora, para quem tem pequeno, né, e continuar ensinando e sendo exemplo, nos dias difíceis eles não vão saber para quem recorrer. Porque não é sobre um templo, não é sobre uma placa denominacional, é sobre Jesus. É sobre o que nós estamos fazendo como membros do corpo de Cristo. É gerar no coração deles o amor pela eternidade. Porque às vezes nós amamos, ensinamos os nossos filhos a amar mais aquilo que eles têm visto. Mas nós precisamos amar o dono da obra, que é o Senhor. Que é o Senhor. Amém. E a palavra do Senhor o Senhor Jesus quer que a gente persevere como família, que a gente continue orando. Quem sabe o meu esposo, né, ainda não é convertido, ou quem sabe meu esposo está passando por um tempo difícil espiritualmente, assim também como o esposo. É sobre não desistirmos, né, continuarmos perseverando, semeando, regando todos os dias, porque a palavra do Senhor tem tantas promessas a respeito disso. Nos dá tantas garantias. Jesus também lá no livro de João, quando Jesus faz aquela oração sacerdotal, ele diz para o Senhor, né? Ele diz para o Pai: olha, Senhor, Pai, eu te peço que eles sejam um como eu sou um contigo. Então nós precisamos também perseverar na unidade como igreja. A unidade da igreja traz a glória do Senhor. A unidade da igreja traz a glória do Senhor. E ele disse uma vez, ele repetiu, que eles sejam um como eu sou um contigo. E a igreja, no primeiro século, né, ela foi muito perseverante, porque assim, o que a gente tem que entender? Quando Jesus, né, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, tudo aquela história que vocês já sabem, os discípulos começaram então a ter que andar, digamos assim, por suas próprias pernas. E começou-se também a cumprir a palavra, tudo que Jesus já tinha anunciado, tudo que já vinha antes deles, né? E o Novo Testamento não existia, não é? O Novo Testamento passou a existir depois da obra que os discípulos iniciaram. E a perseverança dos apóstolos, ela fez com que o evangelho ultrapassasse as barreiras, né, marítimas, terrestres, porque antigamente não era isso que existia, né? E ela marcou o espaço e o tempo com suas pregações. Mas muitos foram os obstáculos. Pense você hoje na comodidade que né? É um pouco cara as passagens de avião, mas é uma comodidade de vários pastores, cantores se locomovem de um lado para o outro, de um continente ao outro, para levar a palavra. O pastor Joaquim, nosso pastor aqui, um homem simples ali onde que ele nasceu mesmo? Ver como que é o nome? Lá de Taquatiara, o Senhor levou ele para pregar, né, em Portugal, se eu não me engano, e na Itália também, se eu não me engano. Aleluia. E o Senhor estava com aqueles discípulos. A gente está dando um ênfase assim na questão dos discípulos, mas nós sabemos que o Espírito Santo é quem estava conduzindo todas as coisas, porque o Espírito Santo já tinha vindo sobre, né, os discípulos,
como uma promessa também do Senhor. E muitos obstáculos eles tinham, queridos. Paulo, quando ele descreve ali, não tem um capítulo que eu não me recordo agora, mas que ele descreve todas as coisas que ele passou, né? Por amor ao Evangelho, naufrágios, perigo de salteadores e tantas outras coisas. Agora vamos fazer uma comparação. Nós hoje, igreja, com os primeiros discípulos, quando começaram ali a pregar o Evangelho. Porque até então, onde é que a igreja começou? Em Jerusalém. Com quem que a igreja começou? Com os discípulos. Né? Mas havia uma promessa de que esse Evangelho sairia da região da Judéia, daquela região toda. Então, se nós formos compararmos hoje as dificuldades nossas, na verdade nós nem teríamos. Se nós formos comparar hoje tudo que nós temos, todo o acesso, toda a facilidade, nós nem poderíamos, eu acho, que comparar. E eles não tinham noção de que tudo que eles estavam semeando fosse chegar tão longe, né? Eles não tinham essa ideia. E aí eu anotei uma frase que me veio à mente, que foi o seguinte, que perseverar não é sobre quão forte eu sou ou quão forte os discípulos foram, mas é sobre o quanto eu continuo a avançar. Não é sobre força, mas é sobre o quanto eu vou decidindo avançar, dia após dia, de glória em glória, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E quando a gente pensa em igreja primitiva, né, a igreja quando começou, que ainda os discípulos não tinham essa noção, que realmente não era uma igreja assim com toda essa estrutura e divisões que a gente tem, ela foi se organizando, né? Porque o reino de Deus é organizado. A gente lembra aí do apóstolo Paulo, de Pedro e de tantos outros que tiveram uma imensa contribuição e doação de suas vidas para o reino de Deus. E lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 41 e 42, quando houve ali aquela conversão de quase 3.000 almas, né? Queridos, conforme os discípulos iam pregando, perseverando, né, com todas as dificuldades que eles tinham, muitas pessoas iam sendo salvas. E como é que o evangelho ele é propagado? Assim como ele é nos dias de hoje. Pessoas comuns, com suas vidas comuns, fazendo os seus trabalhos comuns, não menos importante, mas comuns. Essas pessoas, elas eram responsáveis, então, por ganhar a sua família. Eram pessoas que tinham seus dilemas familiares, como nós temos. Às vezes a gente acha que eles eram muito, muito diferentes. Realmente, em questão de cultura, da cultura deles, sim. Cultura deles diferente. Mas, no que diz respeito ao reino de Deus, a responsabilidade, o desejo de ver o reino de Deus crescendo era a mesma. Então, aquele comerciante, aquela dona de casa, conforme eles iam alcançando e conhecendo ao Senhor, e eles iam pregando, e vidas e mais vidas iam sendo acrescentadas, e não só os discípulos que estiveram ali tão pertinho, recebendo da fonte direta que era Jesus, tinham um comprometimento e perseverança com a doutrina, mas cada um que ia sendo acrescentado. Então isso de novo traz essa responsabilidade para nós como cristãos. Eu tenho uma responsabilidade muito grande como cristã em semear, em pregar a palavra para o meu pequeno rebanho chamado minha família, minha casa.
Porque às vezes a gente quer pregar para muitos e nada nos impede. Mas tratando aqui para o culto da família, o culto de terça-feira, né? Onde nós falamos exatamente sobre isso. Eu tenho essa responsabilidade de trazer para minha família a semente do Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas. Boas novas de quem? Boa notícia de quem? De Jesus, o Filho de Deus. E esses nossos irmãos queridos foram muito perseverantes na inserção do cristianismo naquele período. Né? Hoje a gente vive dias difíceis, de fato vivemos. Mas naquela época, quando o cristianismo começou assim a nascer, né? Quando ele começou a nascer, a gente tinha um império que dominava, que era o Império Romano. E o Império Romano, com os seus vários imperadores, muitos deles, maioria carrascos, muito carrascos. Tínhamos então esse domínio do Império Romano ali, que era uma nação politeísta, né? Porque eles absorveram toda a cultura grega. E o que é a cultura grega? Ela queria unificar o mundo, uma só cultura, uma só língua, né? Por isso que a gente vê tanto a influência grega quando você vai estudando, você vai lendo o Novo Testamento, você vê essa influência dos gregos. E vocês sabem quantos deuses, né, eram adorados aí, na mitologia grega, enfim. Então, de um lado você tinha o Império Romano politeísta, do outro lado você tinha o cristianismo monoteísta, onde eu adoro a um só Deus. E a figura do imperador tinha essa coisa de ser adorado. Então, no princípio, queridos, eu acho que foi do ano 60 depois de Cristo até 300, mais ou menos, se eu não estou errando, houve uma perseguição muito, muito grande contra os cristãos. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de perseverança. E eu quero trazer a memória, a sua memória, e fazer com que você pense o quanto foi difícil iniciar, né? O quanto foi difícil esse começo da igreja. E o que acontecia com aqueles que proclamavam, professavam a sua fé em Jesus. Muitos cristãos, vocês sabem, que foram jogados lá naquelas arenas e foram devorados por feras, foram crucificados, foram apedrejados. Nós temos o exemplo de Estevão. Foram perseguidos porque tinham que negar a sua fé. Claro que existe muita coisa aí histórica no meio disso tudo, mas nada pôde parar o crescimento da igreja do Senhor. E a igreja do Senhor passou por momentos assim, onde houve essa perseguição maciça. Muitos crentes morreram, muitos cristãos morreram por conta do Evangelho. E depois desse período, houve um período de bonança, a gente sabe. Né? Veio um imperador que eles até falam que ele realmente, a mãe dele era cristã e ele também tornou-se cristão. Então, por vários anos, a igreja pôde, digamos assim, respirar um pouco, né? Um pouco de alívio para eles. Mas depois teve outros períodos difíceis, onde o evangelho foi sendo desvirtuado, até que veio depois a reforma protestante, e muitas águas rolaram até chegarmos nos dias de hoje. Então não pense você
que foi fácil para que essa Bíblia aqui, ó, toda escrita no português, não pense você que a vida dos missionários é fácil. Aqueles que estão no campo missionário, passando por privações. Eu quero trazer a sua memória. Eu quero convidar você a subir ao nível mais alto de compromisso com a palavra de Deus. Essa palavra que hoje nós temos tanto acesso. Por isso que se nós olhamos para a história da igreja, a gente começa a se constranger. A gente vai ficando constrangido. Porque será que o que eu tenho feito tem sido suficiente? A gente às vezes se preocupa demais com as nossas questões interiores. E depois, com a morte dos discípulos, e a igreja realmente ela foi crescendo, porque como nós já sabemos, a igreja do Senhor, ela nada pode deter a igreja do Senhor. Nada. Levantam-se impérios, mas o Senhor, com a sua mão poderosa, tira eles do poder, tira eles da frente, para que a igreja avance um pouco mais. Para que a igreja continue avançando, conquistando territórios, para que o nome de Jesus seja conhecido em toda a face dessa terra. E o que nós podemos, então, queridos, aprender com a história da igreja primitiva? É que, na verdade, nós desfrutamos de algo que alguém já pagou um preço. Talvez nós nem pagaremos um preço como eles pagaram. Mas a verdade é que uma geração após a outra sempre vai desfrutar, né? A Gigi vai desfrutar de coisas que a pastora está semeando na vida dela, ou que está construindo, ou que está ensinando. Né? Nossos filhos vão ter outras experiências que talvez você não teve. Talvez você não teve alguém para te instruir. Você não teve um pai e uma mãe que pudesse te ensinar a luz da palavra. Você teve que aprender aos trancos e barrancos, sofrendo. Mas você está perseverando porque você está aqui. Você está aqui, então você está perseverando. E você precisa continuar. Para onde é que você vai olhar? Para o autor e consumador da sua fé. Você não vai olhar para o governo mau. Você não vai olhar para aquilo que está difícil. Nós vamos olhar para a fonte de vida eterna, que é o Senhor. E nas circunstâncias da nossa casa, do nosso lar, dessa pequena igreja, como eu disse, nós precisamos continuar perseverando. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1, se você quiser abrir. Estou perdida aqui, que a pregadora esqueceu a própria Bíblia hoje. Nervosismo.
O nervosismo era tanto que a irmã esqueceu a Bíblia. Eu estou na Bíblia da minha pastora. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. Diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também, essa versão aqui diz permanecer, outras versões dizem perseverai. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, estava lembrando aos irmãos que continuassem perseverando na palavra da verdade que eles receberam. Palavra essa que não volta vazia, porque ela veio do próprio Deus. Palavra essa que foi escrita com a perseverança de muitos homens e mulheres, nada diferente de nós, como seres humanos comuns. E é desse que Deus gosta, né? Deus gosta de usar pessoas comuns para que Ele possa derramar da porção dEle. E eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por você estar aqui nessa noite, eu louvo a Deus por este trabalho, eu louvo a Deus por esta convenção, que também perseverando durante os anos, combatendo, como muitos cristãos tiveram que fazer, porque a igreja, quando começou, ela não sofreu não só essa perseguição externa e política, mas dentro da própria igreja houve divisões, eles tinham que combater heresias e tantas coisas. É por isso que eu digo que às vezes nós é quem dificultamos a caminhada. Nós é quem dificultamos. E que o Senhor possa gerar no seu coração, que o Espírito Santo, porque é Ele quem vai fazendo essa obra em nosso interior, possa continuar gerando no seu coração desejo pela palavra de Deus, por aplicá-la dentro do seu lar. Quero convidar você a se colocar de pé, eu já estou terminando. Glória a Deus. Nenhuma causa está perdida para o Senhor. Essa semana eu estava lendo uma passagem que está lá no livro de Jó. É uma parte do versículo que diz assim, que o Senhor não tira os olhos dos seus. O Senhor não tira os olhos, mas nós tiramos os olhos do nosso Senhor. Muitas vezes o nosso coração tem sido abalado. Muitas vezes a nossa fé tem fraquejado. Mas como eu li aqui, perseverança não é para os fortes. Não. Definitivamente não. Mas para aqueles que esperam no Senhor. A Bíblia diz que nós teremos as nossas forças renovadas. Voaremos alto. Nós iremos correr e não iremos cansar. Porque o Senhor é aquele que tem renovado a nossa força. E que nesses últimos dias Ele traga um entendimento sobre você, sobre a sua casa. Traga um entendimento dos céus, um entendimento do alto para a sua vida. E que nós possamos manejar bem essa palavra, para quando os ímpios se levantarem contra nós, eles não terão o que dizer, não terão o que falar. Porque essa palavra estará queimando tão forte dentro do nosso coração.
e ela por si só se testificará. Sabe, nós não precisamos ficar entrando em dissensões, em brigas, em falatórios, em coisas que não edificam, mas que dos nossos lábios possam fluir esse rio poderoso que é a palavra de Deus. Jesus combateu Satanás ali quando foi levado ao deserto para ser tentado. Como que o Senhor venceu o inimigo? Com a própria palavra. Satanás veio desvirtuando a palavra de Deus, mas Jesus o venceu com a aplicação correta da palavra. E porque a palavra na vida do justo, ela tem muito poder. Porque o ímpio, ele vem contra nós, pegando a própria palavra, nos confrontando, querendo fazer com que a gente, por um momento, às vezes não saiba o que responder. Mas a palavra que sai da boca do cristão, da boca daquele que ama ao Senhor, ela tem poder. Ela tem poder, amém? Eu quero agradecer a oportunidade nessa noite. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? É muito preciosa, não é não? Amém. Lucas, coloca essa música que está tocando, por favor. E eu quero te convidar a continuar perseverando. Dias não têm sido fáceis. As lutas, elas vêm na nossa porta. Assim como nossos irmãos de lá de trás, assim como a Jaque estava falando, eles perseveraram. Alguns pagaram com a própria vida. Alguns não, muitos pagaram com a própria vida. Mas eles perseveraram. Persevere. Está difícil? Persevere. Vai apertar mais um pouco? Persevere. Eu tenho falado muito essa questão. Jesus, ele veio ao mundo. Ele venceu. Ele disse que não vai nos tirar do mundo. Mas nós vamos vencer, porque ele venceu. Amém? Eu quero te convidar também para estar orando pelo irmão Jacó, gente. O irmão Jacó é uma bênção, ele ficou dodói hoje. E o pastor levou ele lá no hospital. Vamos orar, colocar ele nas nossas orações. Vamos colocar o Lúcio e a Lucimar, que eles também ainda estão em fase de recuperação. Estou vendo ali a Zaine e o Wagner também se recuperando. Assim como a Jaque teve Covid, eles tiveram Covid e se recuperaram. Estão tão bonitinho ali, gente. Nossos meninos, Ícaro e Ingrid, estão se recuperando também. Então, já vamos agradecer a Deus pela cura desse povo. Eu acho que você não conhece essa música, ou talvez você conheça, mas ouça ela. Ouça e deixe o Senhor gerar no seu coração essa gratidão, essa perseverança. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz te escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, assim bilhões de estrelas brilhadas, planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração
ao som de tua voz seguirão. E ao teu falar, há 100 bilhões de seres vidarás se formam ao fluir do teu soprar. Se revela a tua glória, eu também vejo teu amor em todo teu falar. Cada céu pintado, um quadro assim cria. Se a criação te segue, eu também. Eu também. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigado por tudo que Tu fez. Muito obrigado por aquilo que Tu ministrou no nosso coração nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem usado, Pai, pessoas para repartirem a Tua palavra, as experiências conosco, Pai. E essas verdades, elas têm mudado nossas vidas. Esses testemunhos têm mudado nossa vida, Pai. Tem impactado de uma forma tão tremenda, Senhor, que nós não somos mais o mesmo. Deus, nós temos consciência de que toda vez que vamos para a Tua presença, algo que não é Teu, o Senhor tira. E nós temos cada dia mais de Ti. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo. Oh Deus, ensina-nos, Senhor, ensina-nos a ser perseverante em meio às dificuldades. É tempo de perseverar. É tempo de perseverar. É tempo de perseverar. Aleluia. Aleluia. Oh Pai. Oh Jesus. Que esse hino ele fique te envolvendo, porque ele expressa exatamente a gratidão do nosso coração ao Senhor, de todas as coisas que Ele fez. Queridos, eu quero também lembrar para vocês que nesse sábado nós vamos estar aqui na igreja e vai estar sendo passado como é o nome, meu Deus? A história, o documentário da história da Igreja Batista. E o pastor está convocando todos, nós estamos convocando a todos para estarem aqui, para conhecer essa história. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Vai começar, o pastor tinha colocado um anúncio no grupo de 15 para as 8, mas não vai ser, tá, queridos? Vai ser 19h30 aqui na igreja. E a célula de jovens também vai estar começando um pouco mais cedo. Você que é jovem, igual eu, se atente para o horário da célula, vai começar mais cedo. 18 horas, o Lucas está falando para mim, 5 mais 1 é 6. 18 horas, a célula dos jovens aqui na igreja, e eles já vão ficar para assistir esse documentário. O pastor já falou para trazer pipoca, guaraná, que vai ser um tempo excelente, um tempo edificante. Você precisa conhecer a nossa história. Nós temos oração amanhã, às 6 horas da manhã, e eu já tenho ouvido testemunhos do que o Senhor tem feito nas nossas vidas através das orações, querido. Se você puder estar aqui às 6 horas, venha. Venha, você vai ser muito abençoado. Não porque, eu oro em casa, ok. Mas quando nós oramos juntos, alguma coisa acontece. É diferente. Quando você sai da sua casa e vem, é diferente. O Senhor te acrescenta, né? Amém? Mais algum aviso, Nanda? Amém. Queridos,
O pastor não está, mas eu vou dar a bênção apostólica. Coloque sua mão na posição de receber. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Tenham uma semana de bênção, tenham uma semana de vitória e deixem-se ser usados pelo Senhor. Amém? Graça e paz, povo de Deus.